Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quando uma semente é plantada na terra, produz seus frutos. Assim também é a nossa vida. Quando morremos para os nossos egoísmos e as nossas ilusões, produzimos frutos e nos colocamos em seguimento de Jesus. Nossa comunidade hoje tem um motivo para celebrar. As crianças da primeira etapa da catequese receberão a Bíblia. A Bíblia é uma carta de amor que Deus escreveu para toda a comunidade. Nela encontramos o plano de Deus, nascido de um imenso amor dele para cada um de nós. Sua intervenção na história da humanidade. Assim é preciso que preparemos nosso coração para sentir a presença de Deus em nossa vida e nos orientar como devemos retribuir este amor com responsabilidade e confiança. E é também nela que encontramos apóstolos, Pedro e Paulo, coluna da nossa igreja, com a missão evangelizadora, confiada a eles pelo Senhor. Com muita alegria, recebemos as crianças e o celebrante para essa celebração. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajude-me, irmão, vem, ajude-me a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajude-me, irmão, vem, ajude-me a edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajude-me, irmão, vem, ajude-me a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajude-me, irmão, vem, ajude-me a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é a igreja, São Paulo é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajude-me, irmão, vem, ajude-me a edificar a igreja do Senhor. Os leigos são igreja, os padres são igreja, somos igreja do Senhor. Irmão, vem, ajude-me, irmão, vem, ajude-me a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajude-me, irmão, vem, ajude-me a edificar a igreja do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos hoje celebrando São Pedro e São Paulo, celebrando esses que são as colunas para a igreja. Celebramos essa nossa comunhão, essa igreja edificada sobre a rocha, e a rocha firme é Jesus, e que tem base nos apóstolos, que tem a sucessão apostólica, que caminha nesta dimensão de comunhão, ligando aqui na terra tudo aquilo que também será ligado no céu. Então que nós possamos nesta Eucaristia encontrar o nosso espaço, decidir pela edificação da igreja, e a igreja somos nós, povo de Deus.
Um instante de silêncio, baixando a nossa cabeça, recordando a nossa vida, peçamos perdão de nossos pecados. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo Misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amado, aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graça por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém.
Oremos. Atenção hoje por Leonora Stefanelli, falecimento. Vamos rezar também por todas as crianças da nossa primeira etapa, por seus familiares, por este encontro deles na catequese, para que seja sempre um momento de conhecer e experimentar o próprio Cristo. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguirem todos os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo colocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te, depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. E tudo o que era o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Livrou o Senhor Deus de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus.
Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta de São Leitura da carta de São Paulo ao Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o combate, completei a corrida, guardei a minha fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperaram com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que as mensagens fossem anunciadas por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória por séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje São Pedro e São Paulo, celebramos todo o nascimento e toda a base da nossa igreja. Aquilo que nós cremos que é o fundamento, a base, aquilo que nós sabemos, parte bíblica de toda a constituição da nossa igreja. Pertencemos a uma igreja chamada Una Santa Católica Apostólica Romana. Esse é o nome da nossa igreja. E hoje nós entramos bem nessa dimensão da apostolicidade, da unidade e da apostolicidade de toda a igreja. Quando falamos das colunas, São Pedro e São Paulo, esses que foram para nós o início e o alicerce de todo o início da igreja, entramos nessa dimensão da apostolicidade, ou seja, uma igreja que vem dos apóstolos, uma igreja que tem como sucessores hoje dos apóstolos os próprios bispos, o Papa, os bispos, os cardeais, uma igreja que tem base na primeira experiência de comunhão com o próprio Deus Filho, feita pelaquela primeira comunidade, a comunidade dos apóstolos. Então perceber essa dimensão, esta unidade e principalmente essa presença hoje, essa continuidade da presença de Cristo dentro da nossa vida, dentro da nossa igreja. Então essa dimensão apostólica, sempre falamos, os bispos são os sucessores apostólicos, desde lá, desde Pedro, Paulo, desde todos os apóstolos, nós viemos com essa caminhada de igreja. Claro que Pedro depois se torna o primeiro Papa para nós, não nomeado nesse título, mas considerado pela igreja justamente porque ele é o primeiro a trazer a comunhão, a unidade de toda a igreja. Então a coluna Pedro, quando nós falamos de São Pedro, para a igreja tem essa dimensão, a dimensão da unidade. A dimensão da qual nós ouvimos no Evangelho: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é edificada em cima da vontade e do amor do próprio Deus. É Ele que decidiu ter uma igreja, é Ele que constituiu a primeira comunidade, as primeiras comunidades, os apóstolos, os discípulos. Outro Evangelho diz dos 72, Ele que manifestou esse desejo de ter o seu espaço, de ter uma comunidade onde se cria a comunhão, onde se vive a unidade, onde se faça a experiência do próprio Deus. E é Ele que disse a Pedro, como nós ouvimos no Evangelho: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, baseado nisso, vem a nossa igreja, essa nossa consciência, sabendo de que estamos ligados à dimensão inicial de toda a vivência e experiência do cristianismo. Estamos ligados a toda uma experiência de Jesus, e principalmente estamos ligados como base a toda uma confissão de fé. A igreja, ela nasce, mas nasce de uma confissão de fé. Somos uma igreja de fé. Não estamos aqui por outro motivo, não somos um grupo social qualquer. O que nos diferencia é justamente a fé que nos faz ser um só coração, uma só alma.
Viemos aqui porque amamos a Deus, porque cremos nele, porque sabemos de que o Cristo é, como diz São Pedro, o Filho do Deus vivo. A partir desta confissão, a partir deste relato do próprio Pedro, que Jesus fala que não foi revelado por nenhum homem, mas pelo próprio Pai que está no céu, que nasce a dimensão da nossa igreja. Então, perceber, o fundamento da nossa igreja é o princípio de fé. Crer em Jesus, o Messias, o Filho de Deus vivo. Aí é a base da igreja. Disso demanda toda a igreja da qual nós conhecemos até hoje. Então, para nós também hoje, esse significado. Olhar a nossa fé. Como está a nossa fé? Qual é a base que nós estamos colocando para vivermos? Como será a nossa confissão de fé quando o próprio Cristo vier e nos perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí nós temos que, como a gente fala ali, tem bastante jogo de cintura e dizer aquilo que de fato Jesus é para nós. A primeira pergunta, eles responderam, uns dizem que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é alguns profetas, jogando a culpa para os outros, jogando a culpa para fora de si. Mas, no entanto, o que contenta, o que realiza e dá plenitude à resposta de Jesus é justamente aquela confissão interior que demanda do próprio Deus como Pai e expressa na boca de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa é a nossa fé, a fé baseada em Cristo. Essa é a nossa busca, principalmente pela nossa igreja, sendo nós hoje a igreja de Cristo, sendo nós hoje a igreja dos crucificados, ressuscitados, desse Cristo vivo. Temos que confessar sempre: Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso sustento, Ele é o baluarte da toda a nossa vida. E aí nós podemos dizer muitas outras coisas para nós, né? Definindo o próprio Cristo: Ele é a porta, Ele é a água viva, Ele é o caminho, Ele é a nossa única verdade, Ele é a única razão da nossa vida. Então essa é a confissão que devemos ter a partir dessa experiência de hoje de São Pedro e São Paulo. Essa unidade da igreja, mas uma unidade que tem como base o próprio Cristo, fundamento dos apóstolos Pedro e Paulo, mas o fundamento de uma confissão de fé profunda, real, viva, onde nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida e da nossa história. Falando um pouco de Paulo, a dimensão, né, una, santa, católica, apostólica, romana. Católica, mundo todo. Católica quer dizer por todo o mundo. E essa é a dimensão da coluna chamada Paulo. Paulo, por ser um soldado romano, por ter a descendência romana, ele tem liberdade de viajar por toda a dimensão em torno do Império Romano. E ele leva, fala, anuncia, ele prega. Pedro, a unidade, o estático, o parado, o está aí, onde todos em torno dele buscam a comunhão. Paulo, a missionaridade, conhece Jesus e sai a caminho, anuncia, prega, não tem medo, mesmo perseguido, mesmo preso, ele continua a anunciar o Cristo, mesmo sabendo de que passaria pela morte, ele continua a anunciar Jesus a todos os povos. Então essa coluna para nós também, essa universalidade da nossa igreja, uma igreja que está por todo o mundo, uma igreja que vive isso, uma dimensão missionária, profética, uma dimensão que leva, anuncia e faz com que a missão de levar Cristo, o Filho de Deus, seja conhecido por todos. Então esses dois que são para nós esta coluna, e esse chamado de atenção para nós, viver essa unidade. Se a igreja é una, não temos o direito de quebrar a sua unidade. Às vezes nós achamos e queremos hoje, principalmente na nossa vida hoje, colocar a igreja aos meus moldes. Quantos não gostariam que a igreja fosse dos moldes que ele quisesse? Eu quero uma igreja que tenha isso, eu quero uma igreja que tenha aquilo. Se eu não for na missa e não sentir nada, se eu não repousei nisso ou naquilo, nada valeu. Como que se a igreja fosse uma vontade nossa? Como se a igreja devesse responder a uma vontade particular? Mas, no entanto, a igreja ela tem uma missão muito maior, anunciar, pregar o Evangelho, ligar, como a dimensão própria do outro Evangelho diz: que ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado no céu. A missão é muito maior do que simplesmente ser um sentimento, do que simplesmente responder a algumas prerrogativas ou a algumas necessidades particulares. Quem precisa de Deus somos nós. Não é que Deus precisa de nós.
Quem precisa da igreja somos nós, para estar e fazer a experiência com Ele, porque esta é a vontade do próprio Deus. Estar aqui é uma vontade do próprio Cristo. Estar celebrando a Eucaristia é uma vontade do próprio Cristo, que disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não é uma vontade primeira minha, não é uma vontade primeira sua. Em primeiro lugar, foi uma decisão do próprio Deus em constituir uma igreja, em colocar um alicerce primordial de unidade, que é Pedro, em colocar um alicerce de missionaridade, que é Paulo, em decidir por cada um de nós. E agora nós estamos decidindo por Ele, naquilo que já é a vontade do próprio Deus. Então, cuidado muito. Às vezes nós queremos dizer: eu quero uma igreja assim. Nós devemos querer a igreja da maneira como ela é, da maneira como ela se apresenta hoje. 2000 anos praticamente de caminhada, 2033, vamos estar celebrando 2000 anos da nossa existência, da nossa igreja, do cristianismo, mas também do catolicismo, basado em cima de São Pedro e São Paulo. Então, perceber essa dimensão de querer a igreja, de aceitá-la na maneira como ela é, e nela fazer a experiência juntos de unidade, sem quebrar a unidade, sem deixar de lado a nossa responsabilidade de participar, de estar presente, de estar sempre com Cristo, sem deixar de lado a nossa primeira missão, que é anunciar o próprio Cristo vivo e verdadeiro. Então vamos buscar essa dimensão de comunhão, de opção, buscar essa vivência com Ele, fazendo a experiência sempre mais dentro da comunidade, dentro da igreja, porque é na igreja, é na comunidade, o único lugar, o único espaço que nós podemos participar da mesa da Eucaristia e receber esse Cristo vivo, esse Cristo presente na nossa história. Falei um pouquinho do nome da igreja, só recordar um pouco, né? A gente fala assim: eu sou, que igreja, qual é a religião sua? A gente diz rápido: eu sou católico, né? Eu acho assim que a gente tem essa identificação rápida, né? Mas o nome da nossa igreja completo é Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Esse é o nome completo da nossa igreja, esse é o conteúdo completo de toda a nossa igreja. Una, porque é uma, né? Santa, porque temos Jesus como princípio, o próprio Deus, Santo dos Santos. Ele é o princípio da nossa igreja, Ele é o centro. A igreja católica não se reúne para ver um pastor ou para cantar com alguém. A igreja se reúne para celebrar a Eucaristia. Aí está a nossa centralidade. Então temos o próprio Deus, o Santo dos Santos, como fundador de toda a nossa igreja. E também temos a santidade dos nossos santos e santas que, do decorrer da história, deram um testemunho como a própria vida, né? Católica, dimensão universal, católicos quer dizer justamente isso, universal de todo o mundo. Apostólica, a sucessão que hoje fala nesta passagem bíblica, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a sua igreja. E de lá até hoje, nenhum momento se interrompeu a sucessão apostólica. Sempre tivemos papas, tivemos histórias aí, a Idade Média, tudo, 2 papas, que um se intitulou de um lado, outro do outro, mas sempre tivemos papas na nossa história até hoje, né? Então essa dimensão da apostólica, né? E romana, porque a nossa sede está em Roma, né? Não somos só, é de Roma, não, a sede se encontra em Roma, por isso somos chamados também de romana, justamente por causa da nossa sede. Então perceber essa dimensão de história, de vida, essa dimensão de comunhão que devemos ter sempre dentro da nossa igreja. Então buscar sempre, a igreja somos nós. Se perguntar assim: quem é a igreja católica aqui na comunidade Nossa Senhora de Lourdes? Somos nós, não tem outros, somos nós. É nós que hoje continuamos a mesma missão de Pedro, de trazer a unidade, de trazer a comunhão para a igreja. É nós que hoje continuamos a missão de Paulo, de ser missionários, de estar nos grupos de família, de estar na catequese, de estar nas pastorais, movimentos, falando, anunciando, pregando o Cristo. É hoje os braços do Cristo, que é a nossa cabeça, somos nós que irradiamos aí a presença e o amor de Deus. E nessa caminhada de igreja, essa grande experiência da catequese. Catequese é para nós esse ciclo de iniciação à vida cristã. Hoje nós temos aqui a primeira etapa, né? Seus pais celebrando, recebendo junto esse rito inicial, recebendo a palavra de Deus, justamente embasando toda a vida. A vida do cristão católico é a vida que parte da palavra, da experiência da Eucaristia, da comunhão, parte da palavra para a vivência no dia a dia. Então, convido toda a comunidade a ficar em pé. Nós vamos fazer esse rito de entrega da Bíblia, entregando a Bíblia a essas crianças, chamando a esse compromisso
de amor, de fidelidade, principalmente com a palavra de Deus. Queridos catequizandos, neste momento vocês irão receber a Bíblia, para que, na catequese em casa com suas famílias, vocês descubram como Deus se revelou ao seu povo escolhido e continua hoje, ainda hoje, e se revela a nós através da sua palavra, ilumina a nossa vida e nos dá força. Queridos catequizandos e catequizandas, hoje vocês receberão em suas mãos a Bíblia para que ela seja uma companheira de vida. Vocês que começam a catequese, querem receber a palavra de Deus, fonte de luz e sabedoria para a sua vida? Vocês querem conhecer a palavra de Deus e seu amor, participando dos encontros de catequese, ajudados pelos seus pais, catequistas e comunidade? Vocês querem aguardá-la no coração, lendo e rezando esta palavra? Desejo então que vocês cresçam na amizade com Jesus, acolhendo sua palavra e sobre ela construam a sua vida. Esse dia, São Pedro e São Paulo, onde a palavra de Deus nos diz justamente a base da nossa vivência como igreja, essas crianças então recebem a Bíblia, sinal desta base. Sinal de que a nossa alicerce da nossa vida está na palavra de Deus. Não só para acompanhá-los na catequese, mas acompanhá-los durante toda a vida de vocês. Cada cristão, cada católico deve ter sua Bíblia aí do lado da cabeceira, no escritório, lugar que sempre possa ter o contato, ler e refletir a palavra de Deus. Vamos chamar as crianças, os pais, e que deverão se colocar ao lado dos seus filhos. Vamos chamar os catequistas. Aqui está o catequista Marcelo. A nossa catequista Gisele não está presente por motivo de doença. Então, esse é o catequista Marcelo. Ele é catequista da iniciação das 10 horas. Alícia. Receba o livro que contém a palavra de Deus, que ela seja luz para a sua vida. Graziele. Receba o livro que contém a palavra de Deus, que ela seja luz para a sua vida. Gustavo. Receba o livro que contém a palavra de Deus, que ela seja luz para a sua vida. João Vitor. Eu leio, Marcelo. Receba o livro que contém a palavra de Deus, que ela seja luz para a sua vida. Se já se entregar a Bíblia é importante porque é o compromisso deles, né? Miguel, receba o livro que contém a palavra de Deus, que ela seja luz para a sua vida. Nathalie.
receba o livro que contém a palavra de Deus e que ela seja luz para a sua vida. Guilherme. Guilherme, receba o livro que contém a palavra de Deus, que ela seja luz para a sua vida. Gabriela Ferreira, é isso? Marcela Maria. Kevin. Receba o livro que contém a palavra de Deus, que ela seja luz para a sua vida. Ana Clara. Ana Clara, o livro que contém as palavras de Deus, que ela seja luz para a sua vida. Jean. Receba o livro que contém a palavra de Deus e que ela seja luz para a sua vida. Todas receberam? Vamos acolher essas crianças então no nosso projeto de catequese com uma forte salva de palmas. Vamos pedir uma bênção especial, uma oração sobre os catequizandos, seus catequistas e também seus pais. Senhor nosso Deus, que da boca das crianças recebestes o louvor do vosso nome, olhai benignamente para essas crianças, que a fé da Igreja recomenda a vossa imensa piedade, e assim como o vosso Filho, nascido da Virgem Maria, recebia de boa vontade as crianças, as abençoava e abraçava, e as propunha a todos como exemplo a imitar, assim também, Pai Santo, derramai sobre elas a vossa bênção, para que, à medida que vão crescendo, por meio da sã convivência com as pessoas maiores e com a assistência do Espírito Santo, se tornem testemunhas de Cristo no mundo e sejam mensageiros e defensoras da fé que professam. Por Cristo nosso Senhor, junto com elas, digamos, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Com confiança e com amor, vamos levar a Deus as nossas preces, pedindo por essas crianças, pela nossa catequese, mas hoje em especial pedindo por toda a nossa igreja, possamos ser discípulos, ou seja, conhecedores de Jesus e missionários, anunciadores da sua palavra. Guiai vossa igreja nos caminhos da história, e que ela anuncie com alegria aos povos e nação a força da aliança de nosso amor com o vosso povo. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Firmai a coragem da fé e da certeza da vida em nós.
nas comunidades e nos cristãos que sofrem provocações por causa da verdade do Evangelho. Nós os pedimos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pela nossa comunidade de fé, para que testemunhe na caridade com os mais necessitados, a fé que recebe dos apóstolos, nós os pedimos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pelo Papa nosso Francisco, sucessos dos apóstolos Pedro, para que seja fortalecido em sua missão de pastorear no rebanho do Senhor, sendo sinal de unidade na prática da caridade. Nós os pedimos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pelos cristãos que sofrem perseguições, para que encontrem no testemunho do apóstolo a coragem e a força necessária para perseverar na fé, nós os pedimos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Senhor, guardai bem junto de nós esses catequizandos, seus pais, catequistas e a comunidade, para que possam sempre e cada vez mais ler e ouvir a tua palavra. Nós os pedimos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Ó Pai de amor e de bondade, esses são os pedidos que hoje, reunidos em vossa família, nós os apresentamos através de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meus irmãos. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meus irmãos. Grãos caídos na terra, só vive se vai morrer. É tanto que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meus irmãos. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meus irmãos. Orar, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício, a nossa vida, nosso desejo de comunhão com Deus na unidade da nossa igreja, seja sempre aceita por esse mesmo Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios,
os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo,
o vosso servo Papa Francisco, nosso administrador Dionísio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Colhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, em especial Maria Leonora. Também recordemos nossos parentes, amigos, trazidos aqui diante do nosso altar, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e com confiança, rezemos juntos a oração da unidade, querendo viver essa unidade dentro da igreja, em torno de Cristo, Filho de Deus, e digamos juntos: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No amor de Cristo que nos une, saudemo-nos com um abraço de paz. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos, Senhor, vossa paz, dai-nos, Senhor, vossa paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis o Cristo, fundamento de toda a nossa vida, princípio de toda a nossa fé, a unidade de toda a nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nessa mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo partido por ti, fazer isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis o meu corpo partido por ti, fazer isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nessa mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo partido por ti, fazer isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis o meu corpo partido por ti, fazer isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e
na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar para os nossos avisos? Tem a missa de ação de graças pelo aniversário do Dom Laurindo, nosso bispo emérito. Ele faz 85 anos, né? O aniversário dele é dia 7, mas nós vamos fazer a missa na catedral dia 6, às 19 horas, né? Aí o convite é a todas as pessoas. Nesse mesmo dia, dia 6, aqui, sábado que vem, né? Não é que está tão longe, né? Sábado que vem nós temos a Crisma, né? A Crisma nossa aqui é dia 6. Por isso que nós não vamos fazer o aniversário dele dia 7, porque dia 7 a Crisma é na catedral, às 10 da manhã, né? Então dia 6 tem Crismas aqui, mas também quem não quiser vir aqui na Crisma ou quiser ir participar lá, então é importante, né? Estar aí com ele. Nós vamos ter um casamento comunitário aqui na catedral, somente para moradores da extensão da catedral, né? Da paróquia e também das suas comunidades. 21 de setembro, a documentação precisa ser entregue até o dia 15 de agosto. Então já para ir se programando, né? Casamento não dá para programar de um dia para o outro, né? Tem que ter uns meses, né? Então um convite a todos. Avisos aqui da comunidade, temos a venda no salão de festas após a missa, pastel, pão e macarrão, né? Todo esse tempo, né? E também agradecer aí todos os nossos dizimistas, né? Dízimo é uma expressão de amor. Deus ama quem dá com alegria. Quem continua a obra da criação, nós vimos aí, desde Pedro, nós temos a nossa igreja. E hoje ela precisa viver no meio do mundo, né? E no meio do mundo, nós temos, né, água, luz, temos despesa, limpeza, tudo gira também dentro da nossa sociedade, é questão de manutenção. Então, quem colabora com o dízimo, colabora com a Eucaristia, colabora com a presença de Cristo real, né, presente dentro da nossa igreja. Então, nosso muito obrigado a todos os dizimistas. E depois da missa, nós temos uma reunião. Cadê o Jabá? Ah, está aqui. Depois da missa, nossa reunião, né? Então, todas as lideranças e também quem quiser participar, permaneça na igreja, né? Vamos ter uma reunião aqui depois da missa com a comunidade. Temos aí pela frente bingo, algumas coisas para serem programadas, né? Então, a gente vai estar programando junto com o pessoal agora, né? Tá bom? E pais, aqui da primeira etapa, incentive os filhos de vocês a ir até o final. É vocês em casa que dizem e ditam as normas e o que deve ser seguido, né? Lembre disso. Lembre disso. Eu me lembro sempre de um pai que dizia para o filho assim: enquanto você come da comida que eu coloco na mesa, quem diz aonde que vai e como tem que ser sou eu, né? Depois você pode até pensar. E é um pouco isso, né? Ultimamente os pais, avós são muito reféns dos filhos. Os nossos filhos estão, os de vocês, né? Porque eu não tenho, né? Os de vocês, né? Os filhos de hoje estão muito ditadores, né? Chama até de síndrome de imperador. Eles mandam nos pais, fazem chantagem emocional e os pais vão cedendo tudo e depois temos crianças frustradas porque nunca conquistaram nada pelo sacrifício, né? Então cuidar um pouquinho, né? Tem que ser pai e mãe. Filhos de vocês não precisam de amiguinho e de amiguinha. Isso eles têm na escola, isso eles têm na catequese, eles têm em outros lugares. Em casa ele precisa de pai e mãe, né? Pai e mãe. Então está perto, está dialogando, está conversando, está orientando, está dizendo o que tem que ser feito, né? E ir adiante. É igual injeção, né? Os filhos de vocês gostam de tomar injeção ou não? Mas você faz ele tomar, não faz? Adianta chorar, adianta berrar. Se na época tem que tomar, vai tomar e pronto. Porque quem sabe o que é bom é você, pai e mãe, não ele, né? E assim também na vida. Você tem que dizer qual que é o caminho. Você tem que dizer o que é certo. Você tem que dizer onde que é o caminho verdadeiro que tem que seguir, né? Ter valores. É você, como pai, como mãe, que, né? Avós hoje, né? Que são também, tem que colocar, né, essas bases. Então não deixem de lado a incentivo da igreja, de oração, sabendo que é aí que vocês poderão dar a eles aquilo que é mais importante, que nada no mundo tira, que é justamente a salvação e a eternidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Esse dia tão especial de São Pedro e São Paulo, vamos pedir essa bênção especial a toda a comunidade, que nossa igreja possa viver a unidade. Possamos também nessa bênção pedir um bispo, né, de acordo ao coração de Jesus, tenhamos o nosso pastor vindo o quanto antes para poder também estarmos aí com a sucessão apostólica, mas também com a comunhão da nossa igreja.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegar